Pessoal, bom dia a todos vocês que estão online aí. Acredito que mais gente vai chegar ainda, conforme o tempo vai passando, tá? Mas em respeito a vocês todos que chegaram no horário combinado, então vamos dar início aí ao nosso webinar. Então hoje o assunto é controladores eletrônicos AKCC 210 e 250. Tá? Tem bastante coisa para a gente falar, tem bastante assunto interessante, bastante funcionalidade que esses controladores têm, e eu quero compartilhar com todos vocês, tá? Antes da gente começar, eu queria dizer que nós estamos em 3 pessoas da Danfoss aqui online nesse momento. Então, eu, como vocês podem ver, vou fazer a apresentação. A gente tem também a Natália, que vocês já ouviram os recados, que está no background, que é responsável pelo marketing, nesse caso. E nós temos também o Rodrigo, que está online aqui, que ele pode ajudar a gente nesse webinar. Tá? Eu queria dizer para vocês que conforme vocês forem tendo dúvidas, forem tendo questões, existe uma ferramenta aí para vocês fazerem perguntas, tá? Então, usem e abusem dessa ferramenta. Podem fazer perguntas, tá? Inclusive é bem bacana se vocês puderem participar, porque às vezes a dúvida de alguém pode ser dúvida de outra pessoa, ou de repente até um assunto que eu não me lembrei de falar, tá certo? Então, usem dessa ferramenta. O Rodrigo vai estar respondendo as perguntas no background, mas no final a gente abre também um tempo para a gente fazer essa sessão de dúvidas e respostas, né? Perguntas e respostas, tá certo? Bom, dando início, então, à nossa apresentação, deixa eu só colocar o pointer aqui na minha apresentação. Então, dando início à nossa apresentação, só para me apresentar antes, né? Alguns de vocês não me conhecem ainda, meu nome é Edivaldo, eu sou da equipe de aplicações da Danfoss, tá certo? Eu sou especialista em controladores eletrônicos e também CO2. Inclusive, já fiz alguns outros webinars nas semanas anteriores, talvez até alguns de vocês já estivessem presentes, tá certo? Se vocês precisarem, o meu contato é esse daí, tá aí o meu e-mail, tá bom? Podem me enviar e-mail tranquilamente, à vontade, dúvidas, perguntas, o que vocês precisarem, tá certo? E adianto também um outro tema, que a Danfoss ela tem uma série de cursos presenciais, tá bom? Inclusive curso de inversor de frequência, curso de refrigeração aplicada, curso de controladores eletrônicos, tá? E vocês podem se inscrever buscando as nossas redes sociais ou o seu contato interno lá dentro da Danfoss, tá certo? Então, aguardo vocês para vocês fazerem o treinamento lá com a gente. Vocês vão ver que caso eu faça algum treinamento pessoal com vocês, eu sou muito mais bonito pessoalmente do que pelo vídeo, tá bom? Aguardo vocês lá. Bom, então, vamos falar então da agenda dessa apresentação de hoje, que como eu falei para vocês, tem muito conteúdo para a gente falar, né? Bem bacana a gente estar procurando, vocês no caso, estarem procurando conhecimento de uma certa forma, em que o nosso país ele está vivendo uma situação diferente, né? A gente tem que ficar em casa, muitos de nós temos que ficar em casa, se possível, é claro, para evitar o contágio dessa doença, fazer o quê, né? Então, se a gente pode juntar as duas coisas, ficar em casa e buscar conhecimento, acredito que pode ser melhor para todo mundo, né? Nesse período que a gente vai ter que se reinventar, né? Então, o que a gente vai falar hoje? Nós vamos fazer uma introdução ao produto, então vamos ver o que é a KCC 210 e 250, tá? Vamos falar sobre onde aplicar esse produto, depois a gente vai falar sobre as características técnicas dele, tá? O que ele pode fazer, o que tem de novidade nesses controladores, tá bom? E vamos falar também sobre dimensionamento, que a gente vai ver que tem alguns modelos de controladores diferentes. Então, para você saber qual que é o controlador correto para você aplicar, então a gente tem que saber quais são os modelos disponíveis, obviamente, tá? Você não adianta você ter uma aplicação pequena e colocar um controlador, colocar uma Ferrari, por exemplo. Aliás, pode, né? Mas você não vai querer, é claro, porque o custo vai ser muito alto. Então, a gente vai ver certinho como é que a gente pode proceder com a escolha do produto, tá? E a gente vai ver também detalhes sobre o funcionamento. Então, o que ele tem de recursos, quantos sensores a gente pode colocar, o que ele pode controlar, tá certo? Então, vamos ver detalhadamente isso aí daqui a pouco, tá certo? Bom, então, ferramentas, pessoal, que facilitam o nosso dia a dia. Então, quem está participando do webinar pela primeira vez, tem umas ferramentas bem interessantes que eu vou mostrar para vocês que a Danfoss disponibiliza, tá? Eu venho apresentando essas ferramentas nos outros webinars que eu tenho feito também, porque são ferramentas que a Danfoss proporciona para nós, para todos nós, de uma forma gratuita, tá certo? Então, como é que a Danfoss contribui para deixar o nosso trabalho mais rápido e mais prático? Então, para começar, tem um aplicativo muito bacana aqui,
que é a régua de pressões. Então, a Danfoss disponibilizou um aplicativo que substitui essa régua aí, ó, tá vendo essa régua que está do lado esquerdo? Eu tenho certeza que muita gente já teve ou até tem essa régua. Eu tenho essa régua até hoje. Então, essa régua aí, ela converte para você a temperatura, a pressão em temperatura saturada. Então, a Danfoss criou um aplicativo que coloca isso no seu smartphone. É claro que a maleabilidade, a flexibilidade é muito maior. Tem uma série muito grande de fluidos refrigerantes. Ainda mais hoje, né, no mercado, com o phase-out dos halogenados, dos sintéticos, a gente tem uma diversidade muito grande de fluidos refrigerantes, né? Então, nada mais confortável, vamos dizer assim, do que você ter uma régua de refrigerantes no seu celular, tá certo? E esse aplicativo, obviamente, ele é gratuito, tá? Outra ferramenta que ajuda muito a gente, muito, principalmente trabalhando com controladores paramétricos, que é o caso do CC210 e 250, é o aplicativo CoolCode. Pessoal, esse aplicativo é nota 10, porque você só vai precisar da internet uma vez para você baixar o aplicativo. Depois, todos os manuais dos controladores, eles ficam online, eles ficam aí online no seu celular. Então, você não precisa mais da internet para você consultar um parâmetro. Você vai, quero saber por que é o parâmetro C01. Você entra no controlador correspondente e vê. Tem a descrição do parâmetro, tem diagramas elétricos, tem status de funcionamento, status de alarme, de uma série de controladores, tá? Então, aquela história de você, deixa eu baixar o manual da internet, chega lá, tem um manual de 25 mega em PDF, que você não consegue abrir no celular, isso aí acabou. Não tem mais isso. Então, tá tudo na palma da mão agora, tudo no celular, tá certo? Então, anote o nome aí do aplicativo, tá? E divirta-se. Bom, outro aplicativo bem bacana, pessoal, que a Danfoss disponibilizou, lembra daquele chaveirinho que a gente se aproximava da bobina para ele acusar se a bobina estava magnetizada ou não? Eu tenho um chaveiro desse até hoje, inclusive tá pendurado aqui na minha bolsa ainda. Mas esse chaveiro, claro, ele é opcional, você pode ter ele sem problemas, mas se você quiser ainda uma flexibilidade ainda maior, a Danfoss desenvolveu um aplicativo para você colocar esse chaveiro dentro do seu celular. Então você não precisa mais ficar andando com chaveiro, só andando com o celular já basta. Então você pegou o seu smartphone, chegou perto da bobina magnetizada, aí você pode ver aqui do nosso lado direito, ó, esse desenho vai acusar, então ele vai girar. Quer dizer, a bobina está magnetizada. Então, você não precisa mais ficar carregando um monte de ferramenta. Agora você tem praticamente tudo no seu celular, tá bom? Então, algumas ferramentas aí para a gente simplificar o trabalho de todos vocês. Inclusive o meu, né? Que eu sou de campo também, então eu uso algumas dessas ferramentas. Tá bom? Beleza? Tá certo. Bom, então vamos entrar então no assunto de automação. Não tem como a gente falar de controlador eletrônico sem falar de automação, né? O controlador eletrônico, a função dele é automatizar. Mas é sempre bom a gente dizer, pessoal, que a automação ela tem um propósito, não é só deixar automático. A automação, o propósito dela é você tornar alguma coisa eficiente. Até porque muitos de vocês são de campo e sabem melhor do que eu que para automatizar, um pressostato consegue automatizar um hack, não é verdade? Alguns pressostatos, né? Você vai ter o hack funcionando em automático, por exemplo, um hack de compressores. Mas será que isso é eficiente? Será que esse controle é eficiente? Ué, ele vai desligar e ligar automático. Mas talvez não seja tão eficiente. A ideia do controlador eletrônico é automatizar e tornar eficiente, tá? E nós vamos ver essa automação para evaporador agora com o CC210 e 250, tá bom? Então, dá uma olhada nesse gráfico aqui de consumo de energia elétrica em supermercados. Muitos de nós somos do ramo de supermercado, tá? Muitos de nós e vocês que estão online conhecem bem como funciona o supermercado. Então, se você olhar, ó, a refrigeração ela corresponde a aproximadamente, tá, 48% de gasto de energia elétrica em um supermercado, ou seja, quase metade, tá? A iluminação, dependendo da loja, se ela for coberta ou não, né? Se ela for coberta, o estacionamento tem que ficar ligado 24 horas, e se ela for 24 horas também a loja, a iluminação tem que permanecer ligada. Então, esse número pode variar um pouquinho. Então, equipamentos de escritório e maquinário pequeno, 20% aqui. E maquinário grande, por exemplo, prensas, né? Corresponde a 6%, que não é tanto assim, né? Então, a gente pode dizer que a refrigeração e a iluminação, ela corresponde a quase 75% do gasto energético no supermercado. E a energia elétrica, muitos de vocês sabem até melhor que eu, ela tem um custo e não é barato. Não é barato. Então, a gente tem que dar um jeito de automatizar isso de uma forma eficiente.
Não basta ligar os compressores, ligar a iluminação, virar as costas e ir embora. Então, a gente tem que fazer um controle eficiente de tudo isso. Então, é nesse ponto que a automação ajuda a gente. Então, vamos diretamente no calo, vamos diretamente na ferida, na parte da refrigeração. Como que a gente pode melhorar a automação da refrigeração? Então, eu peguei a refrigeração e explodi em outro gráfico pizza, para a gente dar uma olhada aqui, ó. Então, veja bem, os compressores, se você for pegar a refrigeração, eles correspondem a quase 50% do gasto energético, tá? A resistência de orvalho, ela corresponde a aproximadamente 18%, dependendo de quantos balcões tiver, de quantas resistências estiverem ligadas, tá bom? O degelo, 19%, quase 20%, tá? E os ventiladores, os evaporadores, bem pouquinho, né? Porque são micromotores, geralmente, eles consomem bem pouco. Então, onde que a gente pode aqui melhorar o rendimento? Quase sempre aqui nos compressores e também nas resistências de orvalho, tá? A gente vai ver que o CC210 e 250 tem um recurso bem bacana para controle de resistência de orvalho. E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o porquê que isso pode ser tão bom assim para a economia de energia da nossa loja. Tá? Vocês vão entender como a gente consegue fazer para economizar energia através do controle da resistência de orvalho. Tá bom? E também, consequentemente, dos compressores, né? Porque uma coisa influencia na outra. Tá bom? Bom, entrando agora no assunto mesmo do 210 e 250, então, falando da automação, como que era o sistema de controle com degelo antigo? Então, o sistema de controle do degelo antigo, ele era basicamente isso que a gente está vendo aqui agora. Então, você tinha termostato, você tinha contatores, você tinha temporizadores, tudo isso para fazer o degelo, tá? O que isso aqui implica? Que você vai ter um quadro elétrico maior, que você vai ter mais peças, você vai ter mais desgaste, você vai ter um custo maior, a complexidade vai ser maior também, tá certo? A chance de erro aqui é muito grande, né? A não ser que você depois já se torne um instalador experiente, até você desenvolver, ter uma desenvoltura para fazer isso aqui sempre, é passível de erros, tá certo? Então, esse aqui é um sistema de controle com degelo antigo, mas aí eu tenho certeza que você, instaladora, está aí pensando, ah, isso aqui funciona muito bem. Legal, eu sei que funciona bem também, mas isso aqui te dá uma complicação um pouco maior para você fazer a montagem, tá? Como que funciona o sistema de controle para degelo atual? Então, a nossa ideia é simplificar, não é verdade? Simplificar e também tornar eficiente. Então, a gente substitui tudo aquilo por um controlador CC250. Então, o 250 ele já tem relés internos, ele já tem o temporizador, ele já é controle do termostato e tem muito mais recursos, né? Ele pode ter comunicação, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, tem uma infinidade de funções dentro de um único controlador. Você concorda comigo que a chance de erro diminui bem mais, né? Então, quer dizer, a chance de erro diminui. Então, a complexidade da instalação também diminui, o custo diminui, o tempo de execução diminui, tá certo? Então, essa é a ideia, não só simplificar, mas também tornar eficiente, tá bom? Então, já que nós falamos da automação do 210 e 250, pessoal, então, a principal finalidade do 210 e 250 é controlar evaporadores e expositores descentralizados em geral, tá certo? Então, sejam eles balcões, freezers, câmaras, tem uma série de funcionalidades para o 210 e 250, tá? Depois a gente vai ver a diferença entre cada um deles, tá bom? Então, a ideia é fazer o controle do compressor, degelo, ventiladores e iluminação, tá certo? Montagem pelo painel frontal, lógico, né? Para a telinha ficar disponível ali para o operador, tá certo? Comunicação Modbus já integrada. Então, isso aqui é uma das diferenças entre o 210 e o 250, tá? O 210 não tem comunicação integrada, porque ele é para aplicações mais simples, e o 250 já tem. Ele já tem o Modbus integrado, que é o protocolo de comunicação, tá bom? E uma rápida configuração. Então, semana passada, aliás, no webinar passado a gente estava vendo sobre RC, que ele tem uma rápida configuração. Tem gente me ligando agora. Desculpa, pessoal. Meu celular estava tocando aqui, já desliguei ele. Então, a gente estava vendo que o RC tem uma configuração rápida. O 250 também pode ter isso, tá? Inclusive, a ideia é simplificar, tá certo? Então, só relembrando alguns temas que nós conversamos na terça-feira, alguns de vocês acredito que estiveram presentes, tá? A gente falou sobre o ERC, que também é um controlador para balcões. Então, quais são as características do ERC?
Então, ele é para sistemas simples e de baixo custo, né? Como equipamentos, self, refrigeradores e congeladores comerciais, balcões, etc. Tá? Desde que você não precise de monitoramento. A gente deixou isso bem claro na terça-feira, que ele é um controlador para aplicações bem simples, né? Para a gente popularizar, vamos dizer assim, é o controlador para a geladeira ou para o freezer que fica lá no bar da esquina. Que lá o proprietário do bar da esquina, vamos dizer assim, ele não vai querer monitoramento, ele não vai querer comunicar via web para buscar gráfico de temperatura, ele não vai querer fazer isso, né? Talvez nem tenha recurso para isso, não é verdade? Então, esse é o controlador adequado para ele, que seria o ERC, tá bom? Então, só relembrando, então, onde a gente aplica o ERC, né? Loja de conveniência com foco em baixo custo, como eu estava dizendo, né? Para não falar bar, né? A gente fala um nome bonito, né? Lojas de conveniência com foco em baixo custo, para a gente não falar bar. Restaurantes, porque muitos restaurantes têm esses bottle coolers. Supermercados de pequeno e médio porte, que não necessitam monitoramento. E, se for o caso, chillers e controles de processo. Tá bom? Agora, falando do 210 e 250, ele é muito parecido com o RC. Então, ele faz tudo aquilo que o RC também poderia fazer, com acréscimo de algumas funções. E a gente viu que uma delas é o protocolo de comunicação, que ele pode trabalhar com sistemas de supervisão. E aqui, ó, a gente pode elencar, vamos dizer, GDMs, rooftops, sim, rooftops. Então, a gente vai ver que o 210 e 250, ele pode controlar um ou dois compressores, tá? Ventilador, forçador de ar. Então, a gente pode incluir também no hall de equipamentos controlados pelo 210 e 250 os rooftops, tá certo? Câmaras frias, gabinetes ou cozinhas industriais e mesas ou salas de preparo, tá? Então, ele é muito parecido com o RC, como a gente estava falando na terça-feira, tá? Então, a gente vai ver daqui a pouco mais alguns recursos de controle dele. A ideia, pessoal, do 210 e 250 é que ele seja para controlar sistemas que possuem válvula de expansão termostática, tá bom? Então, vamos dar alguns exemplos aqui. Sistemas que o 250 pode ser aplicado. Vamos combinar o seguinte, sempre que vocês verem o nome 250, já entenda que é para 210/250, tá? Com a diferença que o 210 não tem comunicação, tá bom? Então, 210 e 250, mesma coisa, sendo que o 210 não tem comunicação em dados, tá bom? Para a gente não ficar complicando, tá certo? Então, 250, onde que ele pode ser aplicado? Evaporadores que necessitem de controle de ventilador e ou de gelo, evaporadores tradicionais, na verdade. Balcões ou expositores para supermercados, que é o caso desse carinha aí, né? Que ele é um expositor aí para supermercado, tá? Câmaras de congelamento ou resfriamento, então, câmara de média ou câmara de baixa. Sistemas que necessitam monitoramento, tá? Como é o caso do 250 que eu estava falando, tá certo? Então, pode dar uma olhada aqui, você vai ver esse sistema gerenciador da Danfoss e se comunicando com vários AKC 250. Aqui sim é o 250, porque o 250 é que tem comunicação, tá certo? Então, nesse caso, você vai ter o monitoramento de tudo e o controle também remoto através do sistema de supervisão da Danfoss, tá certo? O que mais a gente pode dar como exemplo aí? Sistema de degelo a gás quente, tá? Sistema de degelo a gás quente, pessoal, infelizmente ele é pouco aplicado, né? Ele poderia ser mais bem aproveitado, porque você utiliza o gás quente, que a princípio seria desperdiçado na atmosfera, para você fazer o degelo, né? Então, economiza energia, você tem economia de energia elétrica também, você tem um aproveitamento energético, né? O 250, lógico, tem muitas aplicações no Brasil que fazem isso, mas poderia ser muito mais, né? Então, o 250 também pode controlar isso, 210 e 250, tá certo? O que mais a gente pode dar como exemplo aí de controle? Balcões com controle da resistência de orvalho, que é um negócio da China, vamos dizer assim. Bom, se bem que negócio da China, ultimamente, não sei se é coisa boa, né? Mas, enfim, segue a expressão, né? Balcões com controle de resistência de orvalho também é um grande exemplo que a gente pode dar aí, tá bom? De funcionalidades e sistemas que o 250 pode ser aplicado, tá certo? E, como eu disse anteriormente, rooftops com um ou dois compressores. Então, isso é uma grande sacada, tá? A gente pode controlar sistemas de ar-condicionado também. Tá bom? Beleza? Então, aqui veio o AKCC 210 e 250. Pessoal, muitos de vocês já conhecem a Danfoss desde muito tempo atrás. Então, a gente tinha um controlador que era o EKC 202. E o 202, ele foi substituído pelo 210 e 250.
tá certo? A ideia é ter mais recursos, ter mais facilidade, ter mais protocolo de comunicação, ter mais versatilidade e flexibilidade, tá certo? Então, os EKCs 202A, B e C, eles foram substituídos pelos 210 e 250, tá bom? Só para que vocês saibam aí. Mas é claro, deve ter muito instalado por aí. A EKC 202, A, B e C, deve ter uma pancada deles instalados, tá? Mas só para que vocês saibam, a ideia é descontinuar esse produto para continuar agora com o 210 e 250, tá bom? Alguns outros exemplos aí de aplicação, já falamos bastante, né? Então, equipamentos de refrigeração em sistemas centralizados ou descentralizados, como câmeras frigoríficas para supermercado de médio ou grande porte, que utilizam monitoramento. Então, segue aí alguns outros exemplos também, tá certo? Então, vocês estão vendo que aqui já são lojas de médio e grande porte, né? Não estamos mais falando do bairro da esquina, né? Então, você vê que o 210 e 250, ele é bem maleável, ele é bem flexível. Tá certo? Beleza, então? Tranquilo? Eu estou acostumado a fazer treinamento pessoalmente, né? E aí, quando eu pergunto para o pessoal, e aí, tudo bem? Tranquilo? Tem dúvidas? Aí eu estou acostumado a alguém vir com perguntas, ou alguém conta sempre um caso. Agora não, agora é diferente, parece que eu estou falando sozinho aqui o tempo todo. Bom, na verdade eu estou falando sozinho, né? Mas eu sei que vocês estão todos aí. E agora que eu acredito que tem mais gente, pessoal, só dando um recadinho, não se esqueçam que vocês têm uma ferramenta aí para vocês fazerem perguntas, tá? E tem pessoas no nosso, nos bastidores do nosso webinar que estão disponíveis para responder as perguntas. E no final, a gente vai ter um tempinho também para perguntas e respostas, tá certo? Então, abusem dessa ferramenta. Podem perguntar conforme vocês forem tendo dúvidas, tá bom? A gente faz questão que vocês participem do webinar, tá bom? Senão, se ninguém participa, fica aquele negócio. Eu finjo que ensino, vocês fingem que aprendem. Eu prefiro que todo mundo participe, tá certo? Podem perguntar à vontade aí. Bom, dando continuidade, então, vamos falar agora das informações técnicas do 210 e 250. Então, a gente já fez uma introdução inicial, então agora é hora de começar a falar da parte técnica, tá? Então, veja só, começando pelo 210. Então, o 210, ele possui 4 saídas a relé e 5 entradas, ó. Então, são 3 analógicas e 2 digitais. Olha que bacana. Então, são 5 entradas, certo? Sendo que são 3 analógicas e 2 digitais. E aqui tem o descritivo de quantos amperes suporta cada um dos relés, tá? Então, no webinar que eu fiz na terça-feira, teve alguém que perguntou para mim das capacidades dos relés, então a gente já colocou aqui logo de cara para você ver a capacidade do 210 e 250, tá? Então tem relé de 10 amperes, relé de 6 amperes, de 4 amperes. Então, você opcionalmente pode usar o contador se você quiser. Mas se você não tiver espaço no quadro, você não tiver disponibilidade, não tiver tempo, não tiver vontade, não tem problema, você não precisa usar o contador se o compressor estiver dentro dessa carga máxima aí de 10 amperes, tá certo? Você pode usar o próprio relé do controlador. Isso é uma grande facilidade, tá certo? Isso é bom para bottle cooler, para balcão em selfie, tá certo? Tem compressorzinho pequeno, tá bom? Então, seguem aí algumas informações para vocês, tá? E uma informação bem importante é que esse controlador, eu estava dizendo que o 210 ele não tem comunicação, não é verdade? E o 250 tem. Na verdade, pessoal, o 210 tem comunicação, sim, mas ela é opcional. Então você precisa pegar uma plaquinha e inserir nele. E essa plaquinha, óbvio, ela é comprada à parte, tá bom? Então vamos dizer que hoje você instalou a KC 210 porque não vai ter comunicação. Amanhã ou depois o seu cliente quer sistema de monitoramento. Você não precisa trocar o controlador, só comprar a plaquinha de comunicação, tá? Então é força de expressão a gente dizer que o 210 não tem comunicação e o 250 tem. Na verdade, os dois têm, só que o 210 você tem que inserir a plaquinha, tá bom? E essa plaquinha que está aí mostrando para vocês, que é o EKA 178A, tá certo? Beleza? Bom, o 250, pessoal, ele é muito parecido com o 210, tá? A única diferença é que está até mostrando aqui para a gente, ó, esse controlador já possui a comunicação 485 Modbus integrada e dispensa esse periférico para comunicação. Então, quer dizer, ele não precisa da plaquinha de comunicação, né? Ele já, do jeito que ele vem de fábrica, já vem pronto para trabalhar em Modbus, tá certo? Com relação aos outros recursos, ele é praticamente igual. Tá joia? Beleza? Bom, falando um pouco do layout, da tela dele, tá? Então, você tem aí uma telinha local, tá? Que você pode
ajustar os parâmetros, visualizar o status, os alarmes, você pode forçar as saídas em manual, que é muito bacana para quem está fazendo comissionamento, né? Muitas vezes você quer ativar algum ventilador, ativar uma resistência, ativar o compressor de forma manual para você fazer um teste, né? Então, isso é possível pela telinha do controlador, tá bom? Inclusive, remotamente, se for um 250, se tiver lá um sistema de supervisão, você pode ir até lá e configurar ele em modo manual para ele bater alguma saída eventualmente, tá joia? Isso pode ser feito. E um outro recurso bem interessante é o segundo display. Então, você pode ter um controlador instalado lá no seu bottle cooler, no evaporador, e você pode usar um outro display para conexão de rede. Se eu não me engano, tem no próximo slide, acho que são 100 metros de distância, mas vamos confirmar isso no próximo slide. Mas é uma distância bem grande que você pode conectar esse display remoto, tá bom? Isso serve para o 210 e para o 250. Isso é uma grande facilidade, tá certo? Então, eu falei 100 metros, na verdade são 1000 metros, tá, pessoal? Então, 1 quilômetro de cabo aí, acho que dá, viu? Não é por nada não, mas eu acho que chega onde precisa, tá? Então, tá aí o código do displayzinho, caso você precise. Lembrando que tem display remoto com botão e sem botão. Então, o sem botão é o EKA163 e o com botão é o 164A, tá bom? Então, tá aqui os códigos para vocês, diagrama de ligação, tudo certinho, e a confirmação de que a distância é de 1000 metros, tá bom? Beleza? Bom, continuando aí, a parte interessante. Então, supervisão pelo gerenciador AKSM 880. Pessoal, para quem não é familiarizado, tá bom? Com os equipamentos da Danfoss, a Danfoss ela tem uma série de equipamentos. Então, a Danfoss tem controlador de evaporador, tem válvula de expansão mecânica, válvula de expansão eletrônica, tem sistema de supervisão, tá certo? Tem uma série de equipamentos aí. Um dos equipamentos da Danfoss é o AKSM 880, que serve para supervisão, tá? Em linhas gerais, sendo bem simplista, é um gerenciador que fica lá na casa de máquinas, ou seja lá onde for que o seu cliente exija que ele seja instalado, tá bom? É um equipamento que fica lá e ele vai se comunicar, ele vai visualizar tudo o que está acontecendo no campo, tá? Então ele vai armazenar gráficos, vai controlar os seus equipamentos, você pode alterar parâmetros, tá bom? Você pode comunicar nele remotamente pelo seu celular, através do SM880, e você pode mudar parâmetros e visualizar o que está acontecendo na sua loja, tá bom? Tanto o 210 como o 250 pode se comunicar ao AKSM 880. Lembrando que o 210, até colocamos aqui com a plaquinha para que você não se esqueça que o 210 ele precisa da placa de comunicação. O 250 já comunica diretamente com o 880. Então aí é uma forma de você ter a sua câmara, seus balcões e seja lá o que for, comunicando com o SM880 para você visualizar remotamente e alterar parâmetros, fazer o que você quiser. Tá bom? Ficou claro? Então tá bom. Bom, então, como eu falei para vocês, o SM880 é o nosso gerenciador. Então, se você tiver esse gerenciador na sua loja, no seu comércio, enfim, no seu supermercado, o que você vai ter é uma tela parecida com essa aqui, ó, onde você consegue ver painel de alarmes, painel principal de refrigeração, informação do status de rede, se algum controlador perdeu a comunicação ou não, iluminação, tá? Miscelâneos, medição de energia. Então, esse SM880 ele também consegue fazer a medição de energia da loja, quanto está sendo consumido, valores de quilowatt-hora, potência consumida, controle de demanda, tá bom? Mas aí estou fugindo do 250, tá? Estamos falando do AKSM 880, que é o gerenciador, tá bom? Então você pode fazer tudo isso. E como eu falei, você pode ter acesso a toda a sua loja usando o SM880, tá? Usando o seu celular. Então você pode ter acesso remoto a tudo isso. Claro, como eu falei, alterar parâmetros, ver gráficos, tudo mais. Tá certo? Então tudo isso aí pode ser feito usando 210 e 250. Tá bom? Então, agora que a gente já viu para que serve cada um dos controladores, então como é que a gente faz para selecionar o controlador adequado? Pô, Edivaldo, gostei, acredito que tem funcionalidade aqui para mim, como é que eu posso fazer para comprar esse controlador? Bom, tem várias formas, né? Você pode buscar esse controlador no seu distribuidor mais próximo, tá? A Danfoss tem uma série de distribuidores espalhados pelo Brasil, tá bom? E você pode buscar por esses códigos aqui, ó. O CC250, que já tem o Modbus, é esse código aqui, tá bom? E o 210 é este código aqui, tá? Lembrando que esse controlador, ao contrário do RC, ele não vem com sensores, você tem que comprar os sensores à parte.
Porque esse controlador, a gente não sabe se você vai usar ele para média ou para baixa temperatura. Então, você compra o número de sensores correspondente. Claro que se você for usar para média, é uma quantidade de sensores. Se você for usar para baixa, é outra quantidade de sensores. Tem o sensor de temperatura de degelo e tudo mais. Tá? Então, tá aqui os sensores, tá bom? Para você comprar. Esse total aqui seria 4, mas só se você for usar o 250. Se for o 210, pode ser 1 ou 2 sensores somente. Tá bom? Então, fica aí os códigos para você. Eu falei para vocês da forma de compra para você ir até o seu distribuidor, mas também você pode entrar em contato com o seu funcionário, com o seu contato dentro da Danfoss, tá? Seja o seu contato algum representante de vendas nosso, o vendedor direto dentro da Danfoss, tá bom? De qualquer forma, se for para comprar, a gente não impõe dificuldade, tá bom? Para comprar não tem problema, é bem fácil, tá certo? Então, tá aí os códigos para vocês. Beleza? Bom, falando da instalação, pessoal, a instalação do 210 e 250, ela é bem similar ao RC, que nós falamos na terça-feira. É muito simples você instalar esse controlador. Então, basicamente, o que você vai fazer? Um rasgo no painel ou no selfie, no balcão, seja lá o que for, tá certo? Ele vai ficar instalado dessa forma, sendo que o display vai ficar para fora, né? E você vai ter a presilha, que, claro, já vem junto com o controlador, né? Você vai ter a presilha e vai colocar no controlador. Tá? Eu falei que a presilha vem no controlador porque pode acontecer de você precisar dela separadamente, tá, pessoal? A gente não vende a presilha separada, ela já vai junto com o controlador, tá bom? Então, eu gosto de dizer também que ela vai junto com o controlador, porque senão fica parecendo quando você vai comprar carro na concessionária, né? Se você não lembrar o vendedor que tem que colocar tapete no carro, o dia que você for receber o carro 0 km, ele vai estar sem tapete. Então, você tem que cobrar ele do tapete. No nosso caso, não precisa cobrar a gente da presilha, tá? Porque o controlador já vai com a presilha, tá certo? Bom, o controlador também tem o diagrama elétrico, não só no manual, mas também você tem o diagrama elétrico impresso no hardware, no controlador, tá certo? Então você não precisa ficar consultando o manual, nada disso, porque o diagrama elétrico já vai com ele, tá? E a conexão dos sensores, ela é feita através de bornes. Então, aquele borne verde atrás, você pode desconectar e conectar o borne, tá? Isso facilita muito na hora da montagem, tá bom? Então, conexão, aqui está escrito conexão dos sensores, mas pode ser sensor, pode ser entrada digital, pode ser atenção de alimentação, tá certo? Então, tem uma série de funcionalidades aí, a gente conseguindo remover os bornes, tá bom? Então, a ideia é a gente pensar em simplificar, tá bom? Eu separei aqui, pessoal, para vocês que, principalmente para quem pode participar na terça-feira do webinar que a gente fez sobre ERC. Então, muitos de vocês estão se perguntando agora, poxa, mas eu estou vendo que esse controlador ele é muito parecido com o ERC que a gente estava falando na semana passada. Sim, de fato ele é mesmo, tá? Tem algumas diferenças, inclusive nós já comentamos, tá? Mas as principais eu reuni aqui para vocês numa tabela de cross-reference, que é uma referência cruzada, tá certo? Para a gente saber exatamente o que faz cada um dos controladores. Então, vamos aqui, saídas digitais, ó. O RC200 de alguma coisa, que pode ser 211, 213 ou 214, ele pode ter até 4 saídas, tá? Então, pode ter 1, 3 ou 4 saídas. Claro, depende do controlador, né? O 250 e 210, cada um deles já tem 4 saídas. Então, o RC você pode optar por ter menos, tá? Caso você tenha uma aplicação mais simples, média temperatura, por exemplo, tá bom? Então, aí você vai usar o RC211, que só tem uma saída. Então, se você tiver uma aplicação dessa, que só usa uma saída digital, é muito mais vantajoso você usar o RC211 do que o AKC250, não é verdade? Falando de sensores, pessoal, o RC200 de alguma coisa, 211, 13 ou 14, ele pode aceitar tanto o NTC ou o PT1000. Os AKCCs, eles só aceitam PT1000, tá? De forma bem resumida, a diferença entre o NTC e o PT1000 é que o PT1000 é um sensor um pouco mais preciso e um pouco mais forte, um pouco mais resistente, vamos dizer assim, do que o NTC, tá bom? Mas um pouco mais preciso, assim como eu estou falando. Para você, armazenamento de bottle cooler, não tem quase diferença nenhuma, tá certo? Então, a precisão ela é maior do PT1000, mas estamos falando de uma precisão pequena, maior, tá? Isso geralmente não é decisivo para você escolher um sensor ou outro. É mais o custo mesmo, porque o NTC é um pouquinho mais em conta, tá certo? Então, o NTC e o PT1000 podem ser usados no RC e só PT1000 no 250. Comunicação Modbus. O RC não tem Modbus, como a gente estava falando anteriormente, porque a ideia é que ele não tenha monitoramento. O 250 ele tem Modbus integrado
E o 210 tem também, porém você tem que colocar a plaquinha, né? Por isso está até com os asteriscos aqui, tá bom? Alteração de I/O. Então, I/O são inputs, outputs, ou entradas e saídas. Então, o RC você não consegue trocar a função das saídas, tá? Ao contrário dos AKCCs que você pode fazer isso. De repente, queimou um relé, você consegue trocar aquela saída, aquela funcionalidade e colocar em outro relé. Então, os AKCCs permitem que você faça isso. E todos eles têm copy key, que a gente vai falar daqui a pouco da copy key do AKCC. Tá bom? Então você pode pegar a configuração de um e jogar para os outros. Você não precisa ficar programando todos eles na unha. Tá bom? Então isso aí é uma grande vantagem, mas todos eles têm. Então só para vocês entenderem as diferenças entre um e outro, tá certo? Bom, então aqui a gente tem um gráfico bem bacana, que eu particularmente gosto muito, que é o sistema de refrigeração, tá certo? E aí você tem um gráfico de entalpia no meio desse sistema de refrigeração. Tá? Então, aqui na parte de controle de evaporação, que é esse cara aqui, né, também conhecido por nós como evaporador. Então, para controle de evaporador, a Danfoss tem hoje o AKCC 210, o 250, tá? E o RC. Claro, já vimos quais são as diferenças entre eles. Então, você pode escolher qual deles você vai utilizar, tá certo? E aí você pode ter a unidade condensadora, que também faz parte dos produtos da Danfoss, e a válvula mecânica, aqui na parte da expansão, tá certo? Então, todos os produtos aqui, eles trabalham em conjunto, tá? E a Danfoss tem tudo isso aqui para ofertar para vocês. Aqui não está mostrando, mas ele também teria, a gente também tem o condensador microcanal, tá? Então, só para que vocês saibam aí, esses três controladores podem desempenhar a mesma função, claro, com diferenças, e já falamos algumas delas, muitas delas, aliás. Tá certo? Beleza? Tranquilo, pessoal? Espero que vocês tenham usado a ferramenta aí para fazer perguntas conforme vocês estão tendo as perguntas, tá certo? As dúvidas e as perguntas aí. Tá bom? Bom, então vamos falar agora de informações técnicas, vamos falar do funcionamento deles. Falamos bastante do hardware, né? Vamos falar agora sobre o funcionamento dos AKCCs, tá ok? Então, tem um parâmetro muito bacana, que é o parâmetro O61. Pessoal, esse parâmetro aí, ele altera a função das saídas, tá certo? Então, como vocês podem ver, são 10 funções ao todo. Então, você consegue trocar a função das saídas em 10 aplicações diferentes, tá certo? Então, você pode ver aqui, por exemplo, dá uma olhada na função 10. Vamos logo direto para a função 10, aqui no canto inferior direito. Então, você pode ver que ele tem duas saídas para compressor, ó, compressor 1, compressor 2, degelo e ventilador, tá? Então, você pode utilizar para uma aplicação que tem dois compressores, por exemplo, tá certo? Ah, não, agora eu quero a aplicação 4. A aplicação 4 tem bypass, hot gas, né, que é a válvula de gás quente, tá certo? Uma saída para compressor ou para solenoide e ventilador, tá certo? E a sucção aqui, que é a válvula de sucção. Então, você tem várias funcionalidades aí para você utilizar o AKCC 210 ou 250, tá? Então, tem muito recurso aqui. Por exemplo, a aplicação 1, ó, ele vem padrão de fábrica para trabalhar com compressor, degelo, esse aqui é uma saída de ventilador e uma saída de alarme, tá certo? Então, ele vem de fábrica para trabalhar dessa forma, mas, como eu falei, você pode alterar a função dos relés aí. Isso é uma característica do 210 e 250 que o RC não possibilita para a gente, tá bom? Bom, outra funcionalidade bem bacana para os AKCCs é que você consegue colocar até 2 sensores para controle do termostato. O RC você só pode colocar um sensor. Qual que é a vantagem disso, pessoal? Lembrando que são até 2 sensores, tá? Não é obrigatório você instalar os 2 sensores para o termostato, tá? Qual que é a vantagem disso? Dá uma olhada aqui, ó, no S3 e no S4. Então, você tem um sensor de temperatura de retorno, né? Que seria a temperatura que está entrando no nosso evaporador. Teoricamente, a pior temperatura possível é a temperatura de retorno que está entrando no evaporador. E você tem o S4, que é a temperatura de insuflamento, tá? Então, a função de você colocar 2 sensores é você verificar a real eficiência do evaporador. Porque se você vê que a temperatura de S3 é praticamente a mesma temperatura de S4, poxa, tem alguma coisa errada. Não está passando líquido pelo evaporador, o ventilador pode não estar funcionando, tá certo? Então, tem uma série de problemas que isso pode ocasionar, que você pode visualizar monitorando os 2 sensores. E mais, você pode definir o controle através de uma mescla entre esses 2 sensores, tá certo?
ou através de um deles. Você fala assim, não, eu quero monitorar o S3 e o S4, mas eu quero que o controle do termostato seja em função do S3. Você pode definir assim. Ah, não, eu quero que o controle seja por S4. Tudo bem. Você pode definir dessa forma. A ideia é que você tenha um controle mais preciso, que você tenha mais informações sobre o que está acontecendo. Tá bom? Beleza? E claro, dá para você instalar também o sensor S5, que é o sensor de degelo, né? Que fica lá dentro do evaporador para você ver a temperatura do degelo e para você eventualmente parar o degelo através da temperatura. Tá certo? Então você pode instalar o S3, S4 e S5. Total, 3 sensores aí nesse controlador. Tá certo? Então, aqui está o posicionamento desses 3 sensores aí, né? Então, aqui a gente consegue ver que você tem o S3 na entrada do evaporador, né? Que teoricamente é o pior ar, e você tem o S4, que seria a temperatura que está sendo insuflada, né? A temperatura de insuflamento para esse evaporador. Tá certo? Beleza, então? E o S5, né? Mas aqui não está mostrando, né? Teria o S5, que seria lá dentro do evaporador, que seria a temperatura final de degelo. Tá joia? Bom, controle de 2 compressores. Falamos algumas vezes sobre isso. Então, o 250 e o 210 ele permite que você possa controlar até 2 compressores, olha só. Claro, isso com tempo entre partida entre eles, tempo entre desligamentos entre eles, para que você não tenha ciclos curtos, né? A ideia não é você ligar 2 compressores com um tempo muito próximo um do outro, até para você controlar o orímetro deles e controlar o consumo de energia, né? Ninguém quer ligar compressores muito rapidamente. Então, claro, isso pode ser controlado aí via parâmetros no 250, tá certo? Isso é para aplicações realmente grandes, onde você vai utilizar até dois compressores, ou como a gente estava falando, aplicações de ar-condicionado. Tem muito rooftop que utiliza até 2 compressores, tá certo? Então, aí o ideal é você utilizar o 250 ou 210, né? Tá bom? Outro recurso bem bacana, pessoal, são as diferentes temperaturas de controle. Então, você não precisa ter um único set point para você controlar pelo termostato. Você pode ter 3 set points. Como que isso funciona? Você pode ter o set point de trabalho normal, tá? Ele vai ficar funcionando aí durante o dia, buscando aquele set point. Você pode ter um outro produto, um produto secundário, que você pode ativar uma entrada digital e com um set point diferente. Então, você vai definir agora a temperatura normal é menos 20. Só que de vez em quando esse balcão pode ser um balcão reversível. Então você ativa uma entrada digital de modo que ele passa a ser um controle balcão de média, 0 graus, por exemplo, tá? Para carne, FLV, frutas, verduras, tá certo? Então, simplesmente ativando uma entrada digital, você vai configurar qual que vai ser esse set point secundário e ele passa a respeitar esse set point secundário, tá certo? Sem ter que ficar configurando o controlador a todo momento, sem ter que colocar válvula, tá certo? Instalação de válvula na linha de líquido, nada disso, tá? O controlador pode fazer isso para você. E o terceiro set point a que eu me refiro seria o set point noturno, que é uma grande sacada para a economia de energia. Então você pode ativar uma entrada digital e durante o período noturno ele aumenta o set point. Então imagine você que durante o dia um balcão de FLV trabalha, por exemplo, a 1 grau. À noite, quando ninguém fica abrindo e fechando porta, você não tem reposição de mercadoria, esse balcão não precisa funcionar nessa temperatura. Ele pode ter um aumento de temperatura de 2 ou 3 graus, por exemplo. Isso dá uma economia tremenda no nosso rack, tá certo? Imagine um balcão trabalhando com um set point noturno. Agora imagine 10 balcões, por exemplo, trabalhando com uma temperatura mais alta, com set point noturno. Todos os dias, das 10 da noite às 7 da manhã, por exemplo. Pessoal, isso dá uma economia de energia elétrica muito grande, tá? Infelizmente, isso é um recurso pouco utilizado, tá? E o 250 e 210 tem essa funcionalidade, tá certo? Claro, muitos fabricantes já utilizam, só que, em geral, vamos dizer assim, é um recurso pouco utilizado que poderia ser muito bem explorado e principalmente para economizar energia elétrica, tá certo? Então, fica aí a dica, tá bom? Tem um outro recurso bem bacana que o 210 e 250 pode suportar, que é o modo refrigeração e aquecimento. Tá? Então, ele pode também trabalhar com refrigeração e aquecimento, principalmente para o uso de ar-condicionado, tá, pessoal? Então, tem um recurso bem bacana, ó, que na aplicação 9, você pode encontrar esse recurso. Então, imagine você, para ar-condicionado, existe um processo que se chama free cooling. Tá? O free cooling, ele basicamente
pega a temperatura exterior e joga para dentro do ambiente para evitar que você ligue o ar-condicionado. Imagine, por exemplo, que a sua loja está a 25 graus. O seu set point é 24. E lá fora está 18, por exemplo. Lá fora está 19 graus, que é mais ou menos a condição de hoje, né? Pelo menos aqui em São Paulo. Agora, se eu for ver, deve estar uns 19, 18 graus aqui em São Paulo. Então, nesse caso, o que é vantajoso você fazer? Ligar o compressor ou abrir o dumper e pegar o ar gelado lá de fora? É muito mais vantajoso, claro, você pegar o ar gelado lá de fora, na verdade, do que ficar ligando o compressor. Então, isso aí é o free cooling. Só que você tem uma certa inércia no deslocamento de ar. Você pode pegar o ar de lá de fora e jogar para dentro da loja, só que pode ficar muito frio. Então, você pode especificar um set point para que a resistência de degelo ligue se a temperatura ficar muito baixa, nessa inércia. Porque por mais que o dumper feche, pode ser que a temperatura entre e ainda continue baixando demais. E é claro, a gente não quer que na loja fique frio demais, a ponto da temperatura que está lá fora. Então, nesse caso, se a temperatura começar a baixar demais, você pode dar pulsos, ligar a resistência de degelo, para que a temperatura volte ao normal, como é o exemplo que está aqui, ó. Então, ele está aqui trabalhando, de repente a temperatura caiu mais do que o especificado. Então, ele liga a resistência de degelo, tá certo? Claro, a ideia também não é ficar ligando a resistência de degelo frequentemente, só para ele voltar naquela temperatura, tá? Isso aqui são casos específicos para ar-condicionado, mas também é utilizado e tem uma boa aceitação, uma boa funcionalidade, tá bom? Outro recurso bem bacana, mas isso aqui é uma coisa bem, um parâmetro bem básico, né? Que são proteções do compressor por contra ciclos curtos. Como eu falei anteriormente, a ideia não é a gente ficar ligando e desligando o compressor frequentemente, tá? Muitos compressores, está escrito no manual deles, inclusive, que ele só pode ligar, só pode partir 6 vezes por hora. Então, no máximo 6 vezes num prazo de 60 minutos, tá? Então, se você tiver ciclos curtos no compressor, ou estiver acionando esse compressor mais vezes do que especificado, você pode diminuir muito a vida útil dele. Então, claro que o controlador faz esse controle também. Então, você pode especificar quanto que vai ser o tempo mínimo off. Então, a partir do momento que ele desligou, ele fica desligado no mínimo tantos minutos antes de voltar a ligar de novo, tá bom? Isso aí você pode fazer, tanto para aplicações com um, como para 2 compressores, tá? Então, tá aqui descrito para a gente o que a gente precisa fazer. Tá joia? O controle de degelo por demanda também é um recurso bem interessante, que é bem parecido com o degelo por demanda do ERC. Então, olha só, o controlador estuda continuamente a temperatura do sensor S5, que é o sensor de temperatura de degelo. Então, ao final do degelo, quanto menor o valor do S5, mais gelo acumula o evaporador. Claro, né? O S5 é o sensor que fica lá dentro do evaporador. Se ele está marcando uma temperatura muito baixa, é porque tem gelo no evaporador, tá certo? Então, com base na experiência acumulada, ou seja, as temperaturas anteriores, é estabelecido um valor de referência para S5. E você programa um diferencial máximo permitido para S5 em D19. Se a temperatura S5 baixa desse diferencial, vai iniciar um degelo por demanda. Claro, né? Porque a temperatura pode estar muito baixa, tá? Então, ele inicia um degelo por demanda nesse caso aí, tá bom? Isso é um recurso bem bacana que vai impedir que forme degelo, que forme gelo no seu evaporador, fazendo o degelo, tá certo? Nossa, estou vendo aqui pela janela, tem um helicóptero voando super baixo aqui. Dá vontade até de tirar fotos para mostrar para vocês. Parece que ele vai pousar na rodovia, eu nunca vi isso. Até me tira a concentração, esse tipo de coisa. Trabalhar em casa tem dessas, né, pessoal? Nossa, mas tá muito baixo mesmo esse helicóptero. Rapaz, dá até vontade de virar a câmera para mostrar para vocês, porque tá chamando muita atenção isso aqui. Bom, deixa o helicóptero para lá. Tomara que ele não caia. Não quero mais, ninguém mais quer mais problema, né? Bom, degelo por RTC. Pessoal, RTC é o Real Time Clock. Então, você consegue definir degelos em tempo real para o controlador. Então, você quer que ele faça degelo nessa hora ou nessa hora, você consegue definir aí, tá certo? Então, você outra forma de você fazer degelo seria através do controlador, do gerenciador. Então, lembrando que se você tiver um gerenciador AKC 1880, você consegue utilizar esse gerenciador aqui para você fazer degelos coordenados nos seus controladores, tá certo? Nesse caso é muito mais fácil, né? Você vai chegar ali e você vai dizer qual controlador que você quer que faça degelo em determinada hora. É muito mais fácil, você vai ter todos eles numa tela e você vai dizer, agora eu quero esse, agora eu quero esse, agora eu quero esse, tá certo?
Então, é uma maneira muito mais fácil do que você ficar programando controladores um por um lá no campo, se você tiver o gerenciador, obviamente. Tá? Então, é muito mais fácil você definir quais são esses controladores, tá certo? Que vão fazer degelo, né? Degelo coordenado, tá bom? Então, caso você opte por fazer o degelo RTC, claro, você precisa configurar a hora e a data do controlador. E aí você vai especificar quais são os horários de degelo para ele. Tá? Por que isso é importante, pessoal? Para que os controladores não façam degelo juntos, né? Não é legal que todos parem juntos, nem que todos liguem juntos. Tá? O fato de todos eles voltarem à refrigeração juntos é péssimo porque você vai ter uma sobrecarga no seu rack. Né? Imagine todos eles ligando juntos, você vai ter uma pressão de sucção muito alta, você vai exigir demais do seu rack. E também, quando todos eles fizerem degelo juntos, também não é legal, porque você vai estar exigindo muito das resistências, todas elas vão estar ligadas juntas, né? Isso não é bacana. Tá? O ideal é que você faça o escalonamento dos degelos, tá certo? Bom, falando então do degelo coordenado, já que eu estava comentando com vocês, então você tem duas formas de fazer o degelo coordenado. Vamos dizer que você tem uma loja de pequeno ou médio porte, porém com vários evaporadores, dessa forma como está mostrando aqui. Tá? Só que você não tem o gerenciador, no caso a KSM 880, o gerenciador da Danfoss. Se você não tiver o gerenciador, ainda é possível que você faça degelo coordenado, através dos cabos. Ó. Dá uma olhadinha aqui. Então esse controlador que está aqui embaixo, ele é o controlador master. Esses outros aqui, que estão representados como DI2, que seria a entrada digital, são os controladores slave ou escravos. Então, quando o degelo, o controlador master começar a fazer degelo, ele vai mandar um sinal para os controladores slave para que todos eles façam degelo também. E aí, só quando todos eles se encontrarem em modo de espera, ou seja, quando todos eles terminarem o degelo, aí que eles vão retornar à refrigeração. Tá certo? Então, seria uma das formas da gente fazer o degelo coordenado, tá? Sem o gerenciador. Se você tiver um gerenciador, fica muito mais fácil. É aquilo que eu estava falando. Esse gerenciador aqui, você consegue definir qual que você quer fazer degelo. Então, o gerenciador vai mandar o sinal. Filho, você faz degelo agora. Filho, você faz degelo agora. Tá? E você consegue agrupar em grupos de controladores. É muito mais simples, tá bom? Via comunicação. A ideia do gerenciador, como eu falei, é não só gerenciar, mas também controlar, supervisionar o que está acontecendo, tá certo? Então isso aí pode ser feito via comunicação ou via cabos, tá claro? Bom, resistência de orvalho. Pessoal, controle de resistência de orvalho é um controle muito bom, só que muito pouco explorado. Como eu falei para vocês lá no início, a gente estava vendo que a resistência de orvalho ela gira em torno dos 20% de gasto energético em uma loja, falando da parte da refrigeração, né? Então, para quem não sabe o que é resistência de orvalho, não é tão familiar, a resistência de orvalho é aquela resistência que fica na porta dos balcões, muitas vezes dos balcões de congelados, de baixa temperatura, para evitar que aquela porta fique toda embaçada, para que o cliente não consiga... Imagine que se o cliente chegar na porta e não conseguir ver o que tem lá dentro, porque está tudo embaçado. Tá? Então, a resistência de orvalho ela impede que aconteça isso. Então, ela fica uma resistência de vidro que fica ligada o tempo todo. Tá? E isso, acredito ou não, é péssimo. A resistência fica ligada o tempo todo. Tá? Por um lado, vai evitar que forme condensação ali no vidro, tá certo? Mas é uma resistência que gasta uma energia elétrica violenta, tá, pessoal? Mas aí você pergunta assim para mim, poxa, Edivaldo, mas então não tem o que fazer, né? Porque se eu desligar a resistência, vai embaçar. Se eu manter ela ligada, vai gastar energia elétrica, né? Então, se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come? Não, temos uma solução para isso. Tá? A solução para isso, pessoal, é a gente manter a resistência de orvalho ligada só quando precisa. Como é que a gente vai saber quando precisa? Se você tiver o gerenciador da Danfoss, ele vai fazer o cálculo do ponto de orvalho, tá certo? O cálculo do ponto de orvalho, ele é o cálculo entre a temperatura, ele não é um número linear, tá? Ele é resultado de um cálculo entre a temperatura ambiente e a umidade, tá certo? Então, quanto mais alta a umidade, claro, mais alto o ponto de orvalho. Então, mais chance de formar gotículas de água, formar condensação ali na porta do evaporador, tá certo? Na porta do balcão. Então, nesse caso, quanto maior o ponto de orvalho, num dia chuvoso, por exemplo, mais demanda da resistência. Então, nesse caso, o controlador manda ligar a resistência de orvalho. Num dia que está muito frio, ou que está muito seco, por exemplo, como por exemplo hoje aqui em São Paulo, a umidade deve estar agora em torno dos 30%, 40%. Então, a chance de formar gotículas de água na porta do evaporador, ela é menor, você concorda? Então, você exige menos trabalho.
da resistência de orvalho. Então ela fica menos tempo ligada, de repente até nem liga. Tá? Imagine você agora, uma loja, por exemplo, vamos supor aqui Brasília, por exemplo. Brasília tem tempos muito secos, dias muito secos, de abril até novembro, por exemplo. Então imagine, você talvez não precise nem ligar a resistência de orvalho nesses dias. Ao contrário, por exemplo, de lojas em regiões litorâneas, lojas em Manaus, por exemplo, tá? Que tem uma umidade muito alta. Nesse caso, você precisa, muitas vezes, manter a resistência ligada dia e noite. Tá? Mas às vezes pode não ser necessário. Então, o gerenciador vai dizer quando você vai ligar a resistência de orvalho ou não. Tá? Isso dá uma economia energética violenta. Tá? Infelizmente, é um recurso pouco utilizado. Tá? Mas só para que você saiba, o próprio controlador pode gerenciar essa resistência de orvalho. Claro, ele vai ficar de olho no que o gerenciador mandar para ele de informação sobre resistência de orvalho e ele vai mandar ativar a resistência elétrica sim ou não. Então, tem dias que a resistência elétrica vai ativar menos, tem dias que ela vai ativar mais, mas não vai ficar 24 horas ligada, tá? Tá certo? Entenderam o conceito ou não? Então, isso é um recurso pouco utilizado que poderia ser mais utilizado. Tá bom? Beleza, então? Miscelâneos. Então, separei aqui alguns outros parâmetros bem interessantes para a gente falar sobre eles, tá? Então, o O01, pessoal, é o retardo da ativação de saídas ao iniciar. Por que isso é legal? Imagine que você tem uma loja de médio porte, por exemplo. Se a energia elétrica cair, todos os balcões vão aumentar a temperatura, né? Não tem o que fazer, tá? Só que quando a energia elétrica voltar, todo mundo quer fazer logo de cara o quê? Refrigerar, né? Quer ligar solenoide, quer evaporar, quer baixar a temperatura. Imagine todos os balcões fazendo isso ao mesmo tempo. Então, com o 250 e 210, você consegue estipular um atraso ao ligar. Então, se você tiver 10 controladores, por exemplo, você pode colocar atraso de 1 minuto no primeiro, 2 minutos no segundo, 3 no terceiro e assim por diante, para que nem todos liguem juntos. Tá? E assim o seu rack não vai sofrer tanto assim. Ou no caso da unidade condensadora, a energia elétrica em si da loja não vai ter tanto desgaste assim, tá? Se todos eles ligarem de forma escalonada. Então, é um recurso bem bacana aqui, tá certo? Que pode ser usado aí no 210 e 250. Outro recurso bem legal que eu separei para a gente ver é o parâmetro da rede de comunicação. Que por mais que eu falei para vocês, tenha falado que a gente tem o controlador para a central de monitoramento, tá certo? Você não precisa comunicar o nosso controlador só com o nosso gerenciador. De repente você é um instalador de aplicações para refrigeração industrial, ou você tem sistemas de supervisão já utilizados previamente de outro fabricante, não tem problema, tá? Então você pode utilizar uma central de monitoramento de terceiros para monitorar o nosso controlador, tá certo? É um protocolo de comunicação aberto, o Modbus RTU, para quem conhece, tá certo? Você pode comunicar com diversos equipamentos. Não precisa ser só com o nosso, tá certo? Então que fique claro que não precisa ser só o nosso sistema de gerenciamento. Tá joia? Tranquilo? Muito bom. Então, espero que vocês tenham aí, pessoal, estejam utilizando as ferramentas aí para fazer perguntas que a gente vai ver daqui a pouquinho. Tá certo? Legal. Então, vamos falar agora, então, já que nós falamos do hardware e falamos do software, vamos falar agora das ferramentas de comissionamento que o EKC tem para a gente. Então, o que nós temos aí para facilitar o nosso trabalho, né? Então, tem aí a CopyKey. Imagine se você é um grande fabricante de balcões, expositores ou de sistemas para rack mesmo, tá? Ou mesmo que você não seja um fabricante, você é, nesse caso, um prestador de serviço. Imagine que você tem 195 controladores para você programar. Claro, a Danfoss não vai fazer com que você vá em todos os controladores e programe 10 parâmetros, por exemplo. Você vai ficar vários dias fazendo isso, tá? Então, para isso, para simplificar o nosso trabalho, existe a CopyKey. Tá? A CopyKey, ela exige que você parametrize um único controlador, tá certo? Então você vai ali, tem todo o trabalho de parametrizar um único controlador, e depois você vai até esse controlador e copia a programação dele e joga nos outros, tá? Então basicamente você vai espetar a CopyKey, copiou a programação, espeta nos outros para descarregar. Então um trabalho que você ia demorar uma semana para fazer, você pode fazer em 10 minutos, tá certo? Então essa CopyKey, claro, ela é comercializada, ela é vendida, tá certo? E aí você pode simplificar o seu trabalho dessa forma, tá bom? O RC, assim como o RC, né, que a gente falou na terça-feira, o RC também tem essa facilidade, tá, pessoal? Beleza? Tranquilo? Bom, acho que é isso então, né? Bom, pessoal,
Agradeço muito a participação de todos vocês, tá? Espero que tenha sido proveitoso para vocês executarem os seus trabalhos, tá certo? Agradeço aí pelas perguntas, pela participação, tá? E fiquem atentos nas nossas redes sociais, porque a gente está fazendo vários webinars com interesse que pode ser interessante para vocês, tá bom? Aguardo vocês aí nos próximos webinars, tá certo? Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.